Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no caderno de Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler o verso 19, o verso 35 e também o verso 36. O verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia. O verso 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Você diz crer em Deus. Você diz crer em Deus. Mas sempre é bom parar e pensar: que tipo de fé eu tenho? Como é que tem sido a minha fé? De que forma eu creio? Sempre é bom a gente parar e dar uma conferida na temperatura da nossa fé. Porque um homem, uma mulher, um cristão, que na verdade está com a temperatura da fé fria, ou seja, não tem andado alicerçado por uma fé sobrenatural. Um cristão que não anda por uma fé sobrenatural é exatamente como uma árvore que não tem raiz. Essa árvore está sujeita ao primeiro vendaval, ela cair. Um homem ou uma mulher que não anda numa fé sobrenatural é como uma casa que não tem alicerce. Pode trincar, pode rachar, pode também desmoronar a qualquer tempo. Ou poderíamos dizer que uma pessoa que se diz cristã e não vive uma fé sobrenatural é como um carro que não tem combustível. Como é que ele vai seguir adiante? Como é que ele vai além? Por isso, se nós pegarmos alguns elementos da palavra de Deus e dissermos assim, como é que anda a minha fé? Eu diria a você que assim como quando você vai fazer um bolo, uma massa de bolo, você precisa da quantidade certa do polvilho, do trigo, do ovo, do leite, tem que ter a quantidade certa. Porque se a quantidade não for certa, certamente não vai ficar bom. Aqui a palavra de Deus nos fala sobre os ingredientes da fé. Nos fala sobre termos ousadia, mas nos fala também sobre termos confiança. E como termos também paciência. Ousadia, confiança e paciência, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Ou seja, tudo que você precisa, tudo que você necessita, necessariamente tem que ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. Aquilo que Deus tem para te dar é infinitamente maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede. Por isso que quando os discípulos de Jesus pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensina assim, Jesus diz assim, diga assim: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra quanto no céu. Jesus nos fala que tudo que nós fizermos deve ser a vontade de Deus. Então, por isso que pela fé nós pedimos, nós clamamos em nome de Jesus, porque obviamente nós não pediríamos algo em nome de Jesus se não fosse a vontade do Senhor Jesus. Mas sabe, querido, nós precisamos sermos sinceros conosco mesmo. Nós temos que perguntar assim: será que realmente eu confio em Deus? Alguém que confia em Deus, ele descansa. Alguém quando
confia no outro, ele fica tranquilo, não, eu confio no fulano. Ele é o meu motorista, portanto eu vou fazer essa viagem, eu vou dormindo, eu confio nele. Se coloca alguém para trabalhar para você, você diz assim, não, eu confio no fulano. A pessoa, olha, não tem problema, é uma pessoa de confiança. Mas a palavra de Deus nos fala, no Salmo 20, verso 7, que alguns confiam em carros, outros confiam nos cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, alguns confiam na força do seu próprio braço, alguns confiam no seu dinheiro, alguns confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam em tantas coisas que não é o Senhor. Por isso, quando falamos de fé, quando falamos das coisas, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, necessariamente nós precisamos, primeiro, entrarmos com ousadia na presença de Deus. É assim que ensina as Escrituras. Homens que entraram com ousadia, que fizeram coisas ousadas, porque criam ou porque creram em Deus, ao mesmo tempo confiando, tendo certeza absoluta daquilo que Deus pode fazer, como também daquilo que Deus é capaz de realizar. No entanto, falta uma coisa, falta a paciência. Igreja, preste atenção, por favor. Precisamos buscar a vontade de Deus e termos paciência, ou seja, perseverarmos, sermos pacientes naquilo que Deus prometeu para a minha vida. Sendo paciente, por quê? Porque à medida que nós somos pacientes, nós estamos sendo trabalhados. À medida que nós permanecemos crendo, confiante, segurando, nós estamos, na verdade, perseverando. E quando nós perseverando, quando nós temos paciência, nós haveremos de alcançar aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que você busca a Deus? De que forma, ou quais são os motivos que você busca a Deus? Tudo que nós fazemos na nossa vida é necessário que tenhamos vontade, que tenhamos uma motivação, amém ou não? Nós sabemos, querido, que a força mais poderosa da ação humana é o motivo. Eu vou repetir, a força mais poderosa da ação humana é o motivo. Portanto, nós precisamos conferir o nosso coração, por que é que fazemos algumas coisas, por que é que estamos buscando algumas coisas. Nos últimos dias nós temos visto o povo brasileiro indo às ruas com as placas, com as reivindicações. Que coisa maravilhosa, que bom que as pessoas estão despertando, abrindo seus olhos para os nossos direitos. Um país tão rico, tão maravilhoso, é verdade, mas no entanto não está sendo bem conduzido. Portanto, nós precisamos uma motivação para fazermos alguma coisa. E as pessoas estão sendo motivadas a transformar, a mudar essa nação. E esse também, ou essa também, é um desafio da igreja. Mudar vidas, transformar vidas. Através de quê? Através da palavra de Deus. Nós somos motivados a transformarmos vida, a mudarmos pessoas. Porque tudo na sua vida depende de uma coisa chamada motivação. Quem não tem nenhuma motivação, na verdade está vivendo como uma pessoa morta. Não é motivado a nada. Não é motivado a buscar a presença de Deus, não é motivado a ler as Escrituras, não é motivado a fazer absolutamente... Então está morto. Então, na verdade, essa pessoa, a sua existência não está sendo motivada a fazer nada, não vai a lugar nenhum. Aí nós perguntamos, por que é que nós precisamos buscar a Deus e buscarmos com confiança, mas também com paciência? Por quê?
Porque buscando na paciência, nós estaremos, na verdade, perguntando ao Senhor. E as nossas perguntas, elas testam a nossa fé. Eu quero que você entenda uma coisa. Qual a motivação que você busca ao Senhor? Mas eu faço outra pergunta. O que é que Deus pode fazer por você? Pense nisso. O que é que Deus pode fazer ao seu favor? Diante da situação que você está vivendo, dentro da realidade pela qual você tem passado, o que é que Deus pode fazer ao seu favor? A primeira coisa, o pai que ama, ele sempre quer abençoar o filho. Então nós precisamos de entender que o nosso Deus é um Deus que nos ama profundamente. Deus te ama profundamente. E Deus, ele quer, na verdade, realizar os desejos do seu coração. Mas Deus realiza os desejos do nosso coração à medida que nós caminhamos pacientemente, porque na paciência a nossa fé é provada e testada. Alguém só pode ser aprovado se ele passar pela prova. Aprovado aquele que passa pela prova. Por isso que às vezes você diz assim: por que é que eu estou passando por essa prova? Por que é que eu estou passando por essa luta, por essa peleja? Eu digo a você, permaneça firme, permaneça focado, permaneça segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque dentro da paciência, ou permanecendo perseverante na fé, se porventura você não for paciente o suficiente, você sairá dos caminhos do Senhor e vai acabar andando por outros caminhos. Quantas pessoas buscam algo de Deus, se desesperam e dizem assim: Deus, tem que ser hoje, olha, é até tal hora, se não for até tal hora, eu não sirvo mais ao Senhor. Isso é história. Como é que você vai desafiar a Deus dessa forma? Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Criador de todas as coisas. Então nós não estamos aqui para desafiarmos a Deus, pelo contrário, para desafiarmos a nós mesmos, a ouvirmos a palavra do Senhor e a seguirmos obedecendo a palavra do Senhor com intrepidez, com confiança, mas também com paciência, fazendo segundo a vontade do Senhor. Amém ou não? A palavra de Deus nos fala, no caderno de Mateus, capítulo 15, de uma certa mulher, e essa mulher nem sequer era judia. E a Bíblia fala que essa mulher tinha uma causa. A sua causa era que a sua filha estava enferma e ela precisava da cura para sua filha. E ela, ficando sabendo que Jesus estava passando por um determinado caminho, essa mulher, diz as Escrituras, que ela veio gritando atrás de Jesus. Ela veio falando alto: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, faça alguma coisa. Claro que Jesus estava ouvindo aquela mulher. Claro que Jesus sabia a situação daquela mulher. Mas Jesus continuou andando. Jesus estava ouvindo, mas Jesus continuou andando. Por quê? Porque ele estava testando a fé daquela mulher. Quando a sua fé é testada, você sai mais fortalecido ao final do teste. Quando a sua fé é provada, ainda que seja no fogo, você sai melhorado do outro lado e você não será mais a mesma pessoa. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus falaram: Jesus, por favor, Jesus, atenda essa mulher, porque ela está desesperada. Jesus, olha, nós não aguentamos mais esse barulho que essa mulher está fazendo. Jesus, faça alguma coisa. E Jesus começa a conversar com aquela mulher e fala com ela, inclusive, que a palavra não era para ela. Mas ela permanece firme, ela permanece persistente, ela continua clamando ao Senhor. Como é que você age diante das adversidades? Será que você recua? Será que você não tem tido paciência o suficiente para continuar clamando ao Senhor?
E Jesus fala algo tremendo para aquela mulher. Jesus fala assim: olha, em Israel eu não vi ninguém com tamanha fé que você. Jesus não falou isso para nenhum judeu, nenhuma pessoa que conhecia a palavra, mas Jesus falou para aquela mulher que estava com a filha endemoniada. E Jesus falou assim: vai em paz, porque a sua filha já está curada. Como é que tem sido a sua fé? Qual tem sido a temperatura da sua fé? Será que você tem usado ousadia? Será que você tem usado confiança? E será que você tem usado paciência, fazendo segundo a vontade de Deus? A palavra de Deus nos fala em 2 Reis a respeito de um profeta, um homem de Deus, um homem cheio da unção do Espírito Santo. Esse homem se chamava Elias, e Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. Uma certa feita, Elias estava cumprindo o propósito, Elias estava encerrando a sua carreira, Deus haveria de arrebatar a Elias, e Elias faz o último teste. Elias faz o último teste com Eliseu. Elias diz assim: Eliseu, eu estou indo a um lugar, mas eu quero que você fique por aqui. Olha, vai ser algo trabalhoso, vai ser difícil. Eliseu, é melhor você ficar por aqui. Eu vou a Gilgal. Eliseu diz assim: não ficarei. Onde o Senhor for, eu haverei de ir também. E ele seguiu a Elias até Gilgal. E Elias diz assim: eu tenho que ir até Betel. Ele diz assim: eu também vou. Não, Eliseu, fica aqui. Não, eu quero ir com o Senhor. Eu quero aprender tudo. Eu quero receber o melhor. E ele diz assim: eu tenho que ir até Jericó, mas eu acho melhor, é aconselhável que você fique por aqui. E o discípulo chamado Eliseu diz assim: não, Senhor, eu quero ir, eu quero aprender. Você sabia que Deus está buscando homens e mulheres que sejam intrépidos, que sejam ousados, que digam assim: estou disposto a pagar um preço, estou disposto a melhorar, eu estou disposto a permanecer firmado, eu estou disposto a ir junto com o Senhor Jesus, por onde quer que o Senhor for. Até que o profeta diz assim: eu preciso ir até o Jordão, mas é melhor que você fique. O teste foi duro, foi um teste complicado, mas ali estava aquele homem. E sabe qual foi a recompensa? Depois de todo esse teste, Elias pergunta para Eliseu: peça-me alguma coisa. E Eliseu foi ousado. As pessoas ousadas recebem coisas grandiosas. Ele diz assim: peça-me alguma coisa. Eliseu falou assim: eu quero a sua unção. Eu quero a unção que está sobre você, porém com um pequeno diferencial: eu quero 2 vezes mais a unção que está sobre você. Ousadia, intrepidez. Ele poderia ter sido humilde, dizer: ah, não, olha, metade da sua unção, Elias. Ele: não, eu quero a sua unção dobrada. Ele foi ousado, ele foi confiante e ele foi paciente. E aí a palavra nos fala que ele recebeu a capa que aquele homem tinha. Elias subiu aos céus a carruagem de fogo, mas Elias deixou cair a sua capa, ou seja, o revestimento. Sabe o que a igreja do Senhor Jesus recebe hoje? Recebe o revestimento do Espírito Santo. Nós temos o revestimento do Espírito Santo. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. É o revestimento do Espírito Santo que nos faz com que sejamos intrépidos, que sejamos ousados, que sejamos confiantes e também pacientes no Senhor. Eu quero dizer a você, querido, não volte atrás, não recue, seja paciente, permaneça firmado, permaneça alicerçado, permaneça confiante naquilo que Deus tem para a sua vida e faça tudo segundo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é infinitamente melhor do que a sua
própria vontade. Tudo aquilo que nós temos pedido ao Senhor, Ele tem dado não segundo o nosso pedido, mas Ele tem feito infinitamente mais e melhor do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. É isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Eu quero nesse dia de hoje apresentar esse homem, essa mulher. Tome essa vida em tuas mãos. Pai querido, que a tua igreja, que o teu povo, que essa pessoa que acabou de ouvir a tua palavra, seja um homem ousado, seja um homem também confiante no que a tua palavra tem dito, mas que seja também paciente em todas as situações da sua vida, para fazer tudo conforme a vontade do Senhor, porque a tua vontade é infinitamente melhor do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. A tua vontade, ó Deus, é boa, é perfeita e é também agradável. Fortaleça o teu servo, fortaleça a tua serva, para que a tua igreja seja madura, para que a tua igreja, para que o teu povo seja, ó Deus, firmado, alicerçado naquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. Amém, amém, e graças a Deus.